Boa noite, Brasil! E aí, pessoal, estavam me esperando? Sim ou não? Já comenta aí. Estavam me esperando, sim ou não? Hashtag sim, hashtag não. Se você estava me esperando, você lança ali a hashtag sim. Se você não estava me esperando, você lança ali a hashtag não. Bia, um beijo, Bia! Ô, Thiaguinho, meu primo, até que deu aí as caras, hein? Danerco Verde, um beijo. Carolzinha, beijo. Vamos lá, gente, vamos chegando. Acabamos de abrir aqui o nosso canal. E daqui a pouco ele, Luiz Moraes, a estrela da noite. Olha ele aí. Já tá por aí. Tô esperando a galera entrar, mas vamos lá. Já dei aquela acenada. Biazinha, um beijo. Bia, quando é que você volta pro Brasil? Quando você volta pro Brasil, desculpa, pro Rio. Elineia, tava me esperando aí, galera? Sim ou não? Sim ou não? Se você estava me esperando, escreve sim. Se você não estava me esperando, escreve não. DJ Carlos Eloy, meu querido, hashtag sim ou não. Tava me esperando, chefe Alberto Paiva. Tenho replicado lá todos os seus pratos. Vamos continuar fazendo, que tá bacana. Alex Beral, tamo junto também. Amanhã tem seu Arthur da Suporte, galera. Seu Arthur da Suporte amanhã. Doutora Amanda, grande beijo, entrou aí. Ô Bia, você tá vindo pro Rio, tá voltando? Dai, um beijo também. Vamos entrar, gente, vamos entrar. Hashtag sim, hashtag não, chama os amiguinhos. Ó, aqui tá a setinha, coração subindo. Quero ver esse negócio espocando hoje aí, tem muito pouca gente por enquanto. Chama seus amigos, deixa seu joinha lá quando acabar a live, faz seu comentário se você curtiu a live, se você não curtiu. A gente precisa saber, até para saber se a gente continua com as lives ou não, né? Não sei, vai que vocês não queiram aí que a gente continue com as lives. Evelyn Montesano, daqui a 2 semanas tem Evelyn Montesano aqui conversando com a gente. A galera tá entrando aí, vamos lá galera, vamos entrar. Quero coração, quero tudo mais, vamos receber esse cara que é sensacional. Luiz Moraes, vamos chamar ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Escreve aí embaixo, por favor. Método supera. Quem for franqueado. Cadê Luiz Moraes? Vamos entrar ou não vamos? Vamos lá, gente. Alô? Alô, Brasil! Gente, eu tô brincando assim, eu fui brincar. Eduardo Paz puxou meu cabelinho aquele dia, vocês viram. Marlon Portugal, grande abraço, grande stylist, que precisar de um stylist, chama Marlon Portugal. Muita gente entrando. Luiz Moraes, quanto tempo, meu amigo? Tá me ouvindo bem, Marcelo? Tá baixo. Tá baixo? Tá um Melhorou, não? pouco. Será que eu vou ter que colocar um fone aqui, não? Michele Dávila, um beijo. Eu não sei, ó. Galera, vocês estão ouvindo o Luiz aí, não? Bota aí Estamos sim ou ouvindo não, bem? por favor. Coloque sim, senão eu vou colocar um fone, talvez seja melhor para ouvir. O que você acha? Eu acho que tá um pouco baixo. Melhor. Tá um Acho pouco melhor. baixo? Eu Deixa eu acho, ver eu se eu acho. consigo. Vou colocar um fone aqui, peraí. Melhor, melhor. Galera, eu ia falar de política, mas não vou falar de política. Porque hoje a gente vai falar de saúde emocional, né? Ficou bom, Aquela Marcelo? parte. Ficou bom? Tá bom. O Tá pessoal tá bom, tá dizendo que tá perfeito. bom. E você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo agora. Ah, então acho que agora está melhor. Maravilha, Marcelo. Estamos aí. Faz tempo que eu não te vejo. Esse nosso período aí de isolamento não permite que a gente vá com frequência ao Rio de Janeiro. Então a gente vai Infelizmente, fazer. Dá para a gente poder trocar essa boa energia, né, essa boa luz, essa boa vibração, mesmo que à distância, a gente já se acostumando, né? Muito é obrigado pelo verdade. convite. Eu sei que você está falando com a sua audiência, você que é uma pessoa muito bem relacionada, de muitos amigos, eu sei que você tem centenas de pessoas, milhares, na verdade, que te seguem aí, e eu fico lisonjeado, porque as pessoas com quem você tem falado nas últimas lives, essa informação, esse bate-papo que você tem feito com as pessoas de forma muito útil, experiências de vida, tem falado com pessoas assim, muito famosas, pessoas assim, muito importantes, pessoas com muitas lições de vida para passar, pessoas com muitas experiências. Eu fico assim meio até receoso de conversar contigo, cara. Porque Ah, para com é isso. muita gente boa que passa por aí. Você é um cara iluminado, você é um cara de ótima luz, de muito bom relacionamento, de muita influência nessa cidade maravilhosa. Eu não sei se eu não vou decepcionar o seu público, rapaz. Eu Não, quero não, aqui olha, bater um papo você contigo, entendeu?
você é melhor do que eu. A gente sabe que você não vai decepcionar, tenho certeza absoluta. O Luiz, gente, não tinha nem Instagram, pelo que eu vi hoje, viu? Ele montou o Instagram para falar com a gente. Foi ou não foi, Luiz? Conta aí. É mais ou menos. Eu não sou uma pessoa midiática, né? Apesar de me envolver com relacionamento, com pessoas, né? Com trocas aí de experiências, criando parcerias com Supera, abrindo mercado, falando com pessoas famosas também, que são nossos alunos ou não. E eu não sou uma pessoa midiática, então meu Instagram é um Instagram básico, não que eu não use, não que eu não trabalhe com ele, mas eu não sou uma pessoa midiática, principalmente Sim. em relação a todos aqueles que você levou aí nas suas lives, né? Mas eu acho que todos nós sempre temos alguma coisa a contribuir. Então, o meu Instagram é um Instagram básico, tá certo? Meu Facebook é básico. Agora acompanha todo mundo. Acompanha todo mundo. Depois de hoje, acho que muita gente vai te seguir aí, hein? Vamos ver. Depois você vai me contar aí se muita gente vai te seguir ou não. Luiz, diga lá, Marcelo. Bom, a gente está aqui para falar um pouquinho aí, né, de cérebro, de saúde mental, enfim, uma parte emocional que eu acho que é muito importante nesse momento. Obrigado, gente. Você é pai em novembro, né? Todo mundo sabe. Deixa lá seu like depois que você é pai. Sensação maravilhosa, hein? Experiência divina, né? Não sei, meu primeiro filho, né? Primeira filha. Você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Depois você conta, você faz uma live só para falar como eu me sinto como pai. Vou trocar ideias como pai. Pai, coisa mãe, boa. Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Coisa boa. Então a gente vai falar um pouco aí dessa inteligência emocional. Vou pedir para o Luiz se apresentar, contar um pouquinho aí do método Supera, o que é o método Supera, quantas franquias, doutor Marcelo Morato, grande abraço, o homem da Covid. E aí, Luiz, conta um pouquinho aí para a gente da tua história e um pouquinho do que é o método Supera, né? Deixa eu, primeiro, novamente agradeço. Vocês que estão aí nessa live do Marcelo, eu tenho acompanhado as outras que ele tem feito. Ele tem feito aquilo que eu acho que é um serviço, algo importante para as pessoas, que é o momento de trocar ideias. Final do dia, né, na final da noite, já 10, 11 horas da noite, você se predispõe a trocar ideias com pessoas para trazer informação útil, para te refletir um pouco esse nosso viver, nesse nosso dia a dia. Você que é tão acostumado a eventos, a festas, eu já sei da última live aí com o Eduardo Paes que você vai ser um homem público, né, vereador do Rio de Janeiro, já com milhares, pelo amor de Deus, hein, Marcelo? Isso é novidade. O seu cérebro deve estar mil, né? Isso é uma vontade muito grande do ex-prefeito. Era uma vontade minha no começo, mas depois isso foi clareando na minha cabeça. E é muito provável que isso não ocorra. Né? Para isso ocorrer, a gente vai ter que amarrar muita coisa, fazer muita coisa, garantir muita coisa. E eu não sei se esse é o momento da gente garantir muita coisa, nem de entrar por esse lado aí. Então, não sei ainda, essa que é a grande realidade. A gente nem sabe se vai ter eleição esse ano. Se tiver, vai ser lá para novembro, lá para dezembro. Então vamos esperar um pouco, vamos segurar um pouco, porque realmente eu estou ainda meio assim, ainda não me acostumei muito com essa ideia. O meio político ele é um outro meio, né? Eu sou de um meio corporativo, enfim, é um pouco diferente. Mas vamos ver. Estou pensando. Vamos ver. Tá bom. Então vamos lá. Meu nome é Luiz Moraes, todo mundo me conhece como Moraes. Eu faço parte, né, do Grupo Supera, nós somos uma rede de escolas. A gente começou esse negócio aí há 14 anos atrás. O fundador principal é o Antônio Carlos, eu sou apenas um soldado ali na linha de frente, né? Atuo lá fortemente fazendo parcerias, discutindo o que o Supera faz, levando para a sociedade algo que se discute já há muitos anos, né? Que é como é que você melhora a qualidade de vida das pessoas. Então o Cérebro tem 380 escolas em operação no Brasil todo. Aí no Rio de Janeiro nós temos no Flamengo, temos em Botafogo, temos na Tijuca, temos na Barra, temos Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, e também pelo interior do Rio de Janeiro. Né? Copacabana. Copacabana também, Copacabana, Flamengo, Petrópolis, Jacarepaguá e outras cidades mais aí, Campos, etc. E Brasil afora. Então, na verdade, nós passamos para as pessoas, né, temos uma metodologia, que são aulas presenciais, que você vai até a nossa unidade, convido todos a conhecerem, basta entrar www.métodosupera, você encontra o que a gente faz lá,
tem uma unidade muito próxima de você, com certeza, e vai nos conhecer. Mesmo nesse momento de isolamento social, a gente está atendendo online, já tem um modelo online bastante sucedido há muitos anos, e a nossa maior preocupação, Marcelo, é fazer com que as pessoas, na verdade, tirem o seu cérebro da zona de conforto. Muito simples, isso eu não vou aqui falar da metodologia, mas alertar as pessoas para a importância que a gente não dá, porque o cérebro ele é um órgão do corpo humano, eu vou assim grosseiramente falar para simplificar, que não sente dor praticamente. Quando sente dor é que você já vai procurar lá um neurologista para ver o que está acontecendo. Então a gente nasce com o cérebro, e se você olhar, né, o indivíduo, a primeira coisa, quando você está na sua vida intrauterina, o que aparece? É o cabeção. Então o cérebro é um dos primeiros órgãos a ser formado e depois vem o restante. E a gente passa a vida inteira convivendo com esse órgão maravilhoso e a gente não sabe muitas vezes como ele funciona. Agora, por que o cérebro é importante no corpo humano? Porque é um lugar do corpo onde você encontra quem é você. Então, você não está no seu estômago, você não está no seu coração, você não está em outros órgãos do corpo humano, você está dentro do cérebro. Exatamente por quê? Porque é dentro desse órgão maravilhoso que tem as suas emoções, que tem os seus prazeres, mas também que tem os seus medos, mas também que tem os seus desejos, e tem principalmente algo que é muito importante na construção do ser humano, Marcelo, que chama-se memória. E nós não sabemos muitas vezes, quem está te ouvindo, se não for um neurologista, se não for aí um psiquiatra, alguém com profundo conhecimento disso, mesmo com as leituras, ignora a importância do cérebro para a sua vida. Então, o que nós do Supera fazemos? Com base naquilo que são os estudos da neurociência, nós nos apoderamos desses estudos e desenvolvemos uma metodologia para você cuidar desse órgão tão importante, Marcelo. E eu vou dizer por que é tão importante. Porque, claramente, o cérebro te define em relação a aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, ele cuida do seu corpo, ele cuida do seu organismo e guarda aquilo que é mais essencial do ser humano, a memória de vida. Então, tudo aquilo que se passou desde a vida intrauterina, nós nem vamos falar de você veio de outro planeta, ou de outra dimensão, ou da espiritualidade, mas a sua vida toda vai estar guardada ali no cérebro. E o que é o cérebro, Marcelo? O cérebro é uma esponja, é um órgão esponjoso, parece um pudinzão, onde mais de 70% dele está dentro de líquido de água. Você fala assim, caramba, mas esse órgão do corpo humano tem tudo isso, e lá dentro tem a minha mente. Então, a primeira característica, a primeira condição que eu vou colocar é identificar que você, entre cérebro e mente, há uma diferença? Sim, são coisas que podem ser tratadas de forma diferente. Para facilitar o nosso entendimento aqui, vamos imaginar assim, olha, o cérebro, ele é físico, ele é biológico, ele tem células que nós chamamos de neurônios, tem glias, tem um monte de elementos que você consegue pegar, palpar, né? Ele tem energia circulando ali dentro, ele tem substâncias, né, que são neurotransmissores circulando ali dentro, então ele é físico, então você precisa cuidar dele fisicamente. E ele é meio que virtual, por quê? Quando você fala do seu pensamento, você não consegue tatear o pensamento, você não consegue pegar o pensamento, mas você consegue saber o que esse pensamento faz. Quando você está imaginando alguma coisa, você consegue entender os resultados, mas você não consegue pegar a imaginação. Mas tudo isso é feito aonde? Nesse órgão que ele é físico, ele é biológico. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque nós temos que dar muita importância para isso, gente. O cérebro passou a ter uma importância fundamental na vida das pessoas hoje, sempre teve, mas hoje muito mais. Porque hoje se fala das habilidades que você tem que ter para se relacionar, das habilidades que você tem que ter para controlar, por exemplo, esse momento que a gente está passando, que é o momento do medo, é o momento da insegurança, é o momento de pensar no futuro, mas também olhar para o passado. E onde está tudo isso? Dentro de você. E dentro de você, onde está isso? Está dentro do seu cérebro. Então, nós lá do Supera, queremos uma metodologia para tornar o cérebro, na verdade, saudável para aquilo que você precisa. Então, vamos pegar aqui na evolução da nossa vida. Eu tenho 5 anos de idade, onde o meu cérebro tem as maiores conexões, por exemplo, da brincadeira, etc. E você vai crescendo. 5, 7, 15, 20, 25, 30, 50, 80, 100, 115 anos, nós temos alunos na nossa escola com 115 anos, em cada fase da sua vida, o cérebro tem uma exigência. Então, veja só, independente de 1 ano de idade, ou independente de você ter 100 anos de idade, o cérebro tem uma característica que é praticamente a mesma, ou seja, ele tem as mesmas células, ele tem, já ali, quando você sai da sua vida intrauterina, o cérebro já tem mais ou menos um peso formado, um tamanho que ele vai aumentando um pouquinho, mas ele chega um momento que ele praticamente estabiliza de tamanho, e quando você envelhece, até a ciência mostra que o cérebro encolhe um pouquinho,
Então o cérebro, ele pesa de 1,3 kg, 1,2 kg e poucos, mas é igual para todo mundo. O cara que tem 200 quilos tem um cérebro mais ou menos com este peso, um cara que tem 70 quilos tem um cérebro na mesma condição. A mulher tem um cérebro igual ao do homem, em matéria de estrutura biológica, com algumas diferenças aqui, o peso mais ou menos igual, etc. Por que eu estou colocando tudo isso? Então, o que nós fazemos é criar atividades para estimular o seu cérebro, Marcelo. E por que isso é importante, velho? Eu não quero entrar na questão da ciência, mas para algo fundamental. É dentro do nosso cérebro que se encontram os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas é muito complexo falar de tudo isso, principalmente no momento que a gente vive hoje. Você fala assim, por quem não está com medo? Você está com medo, Marcelo? Eu não estou com medo, mas você está sempre apreensivo porque a gente não sabe o que vai vir. Veja o que aconteceu com a humanidade, com o nosso chamado coronavírus. Deixou todo mundo, eu costumo dizer o seguinte, antes dele se alojar, né, na sua estrutura física e biológica, querendo ou não, o primeiro lugar que ele se aloja dentro da gente é dentro do nosso cérebro, ou seja, dentro do nosso pensamento que está ali dentro. Você imagina a dificuldade que as pessoas tiveram e ainda estão tendo? A gente não está vivendo a pele de todo mundo, né? Você não está vivendo aquele que está passando dificuldade, morando num local que ele não tem nem o que comer, não tem nem onde morar e tem que fazer isolamento social, como aquele que tem condições de se isolar, condições de manter o seu trabalho, de manter o home office. Cada um tem uma característica de vida diferente. Mas todo mundo foi afetado por isso, Marcelo. Luiz, as pessoas, né, a gente vê muita notícia negativa, né? Eu sou uma pessoa muito positiva, eu estava até falando sobre isso hoje com várias pessoas, né? Até mesmo minha esposa brinca, fala, nossa, para você sempre tudo vai dar certo, sempre tudo é melhor, vai dar certo, vamos lá, vamos para frente, não deu errado. Eu talvez pense um pouco diferente por eu já ter pensado, né, um pouco de uma outra forma aí para trás, e mudei minha filosofia de vida, uma série de outras coisas. Mas o quanto influencia, né, a pessoa ver um jornal como o jornal da emissora líder, que só fala de coisas ruins, né? Você tem aquele programa dominical também, que só bate em coisas ruins, você não mostra os curados, você não mostra as pessoas que saíram disso, sabe? Você só tem realmente um foco para coisas ruins. Isso altera muito como é que funciona, né? Esse tipo de informação, como é que ela entra no cérebro e até onde ela leva a pessoa, porque eu fico muito... Eu não vejo mais esse tipo de informação e tal, mas eu fico muito preocupado. O pessoal está falando ali, tem outros jornais também, da emissora número 2, que é só desgraça, só coisa ruim. Essa linha editorial ela mudou muito, né, dos jornais. Isso influencia muito negativamente também para depressão e outras coisas, eu acho. Não sei. Claro. Acho que você pode falar até melhor aí para mim, por favor, e para quem está aí assistindo a gente, sobre essas influências, se elas realmente são negativas. Veja só, Marcelo, de forma muito simples, então nós lá, do Supera, trabalhamos com metodologia, que é criar atividades que permitam estimular o seu cérebro. Vamos pensar assim, sem nos aprofundar no aspecto científico, mas para levar as pessoas a uma reflexão. Como é que nós aprendemos a ser quem somos? Nós aprendemos a ser quem somos, nos relacionando com o meio externo, perfeito? Então, através dos nossos sentidos, nós tomamos contato com o mundo e vamos criando esta experiência. Então, é assim que o cérebro vai guardando as nossas experiências e ela vai parar no lugar do cérebro que a gente chama lá de memória. Muito bem. O cérebro ele não sabe diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Tá certo? Então, o cérebro ele é um órgão, e dentro dessa perspectiva, a mente está ali, que ele fala o seguinte, puxa vida, eu, Marcelo, estou aqui no momento em que eu tenho lá já uma ansiedade natural, um medo de que o futuro possa não ocorrer lindo e maravilhoso porque veio o corona. E aí o que você faz? Através dos seus sentidos, imagine que você é uma pessoa que tem uma visão perfeita, que tem uma comunicação perfeita, tem uma audição perfeita, você começa a olhar para o noticiário que diz o seguinte, olha, as pessoas estão morrendo,
Olha, as pessoas têm dificuldade, as pessoas vão se afundar, as pessoas vão... Então, você vai internalizando aquilo dentro do seu interior e vai parar lá no cérebro da sua memória. Imagina que você passou uma vida inteira, sendo estimulado a ter medo. Então, as memórias vão ser formadas por quê? Olha, cuidado, se a crise aparecer, você pode morrer, você pode perder o emprego, você vai sofrer, as dificuldades vão aparecer, e você vai sendo bombardeado o tempo todo. O que o cérebro faz para você? Ele é muito inteligente, o cérebro ele já tem um mecanismo que é o seguinte, mecanismo de defesa. Então, quando aparece a primeira ameaça, a primeira condição da sua vida, o que é que você faz? Você começa na sua memória a lembrar de experiências que você teve nesses momentos difíceis. Se você for uma pessoa que sempre foi marcada por medo, por dificuldades, tirando de lado aquelas pessoas, né, como o cérebro, eu falei para você, ele é biológico, tem pessoas que têm problemas, né, hormonais, problemas biológicos, que já afetam o metabolismo. Mas imagine que você não tenha nenhum problema. O que aconteceu com você? O seu cérebro já marcou a memória. Quando aparecer crise, se encolha. Quando aparecer crise, fica com medo. Quando aparecer algo que seja assim, catastrófico, gere medo e comece a se encolher. O que acontece quando você está vendo essas notícias todas que te levam para isso? Notícias com senso de realidade, é verdade. Algumas não têm a realidade, pode ser assim, extremamente exageradas, podem ser, como aquelas também que podem tratar as coisas com certo simplismo. O que acontece com o seu cérebro? Ele olha para essa realidade e vai te alimentando de coisas e que você começa a falar assim, é verdade, puxa vida, eu vou morrer, eu vou pegar o corona, não vai ter jeito, eu estou vendo dificuldade, todo mundo no pânico. Isso gera em você um certo pânico mesmo. Se você não tiver uma reação interna de olhar para determinada realidade, e se o seu cérebro não tem essa perspectiva, o que acontece com você? Você começa a embotar mesmo. Os seus pensamentos começam a te sabotar, por conta de toda essa enxurrada de coisas. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que criar uma condição de olhar de fato para a realidade, olhar aquelas suas memórias e olhar para uma realidade que é a seguinte. Bom, o cérebro vai falar para você, Marcelão, enfrente isso deste jeito aqui. Você já teve no passado momentos como esse em que se foi possível, né, passar por esta experiência, tirar bom proveito disso e passar por ela com certo êxito, chamuscado, etc. O que ele vai fazer para você se você teve essa experiência de vida? Ou então, Marcelo, é o seguinte, cara, se enterra aí, a coisa está difícil, é melhor você se preparar então, porque o fim está definido. Então, o que externamente chega para você tem uma influência significativa em como o seu cérebro prepara você para enfrentar essa realidade. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que você tem que ser extremamente otimista, extremamente pessimista, mas o seu cérebro te coloca numa condição de agir. Então o cérebro fala para você, Marcelo, enfrenta essa realidade e vai lá e se prepara para lutar, ou então, nego, faz o seguinte, foge, some daqui, vai para outro canto, porque essa realidade não serve para você. Então, quando você coloca essa questão de mídia, de comunicação, de informação, isso tem um fator fundamental no que se refere à formação daquilo que é o seu pensamento interior, né? A sua condição interior de mente e de cérebro. E para complementar, claro que é muito simplista o que eu estou falando, mas o cérebro ele é biológico. Como eu falei, ele tem células, ele depende de alimento, ele depende de oxigênio, ele depende de irrigação sanguínea. Então, cuidar da saúde do cérebro requer cuidar do seu corpo, como qualquer outro órgão do seu corpo humano. Mas ele depende também do social. Então, o cérebro é o quê? É aquilo que você vive, a sua relação com o mundo, a sua relação com as pessoas, as experiências que você vai carregando para a vida toda. E aí ele vai formando quem é o Marcelo. Por que é tão importante tudo isso, Marcelo? Eu vou te colocar um exemplo assim, muito tranquilo. Pergunto para você e para quem está aqui conosco. Obrigado por estar aqui prestigiar o Marcelo, não a mim, porque quem é o brilhante aqui é o Marcelo. Imagina, vamos pensar, não sei se você vai ter filho daqui a pouco, né, querido? Vai ter filho daqui a pouco. Você não sabe ainda se é menino ou se é menina. Menina? Nós estamos no... É menina? Então, olha, nós estamos no mundo de diversidade. Né? Independente do gênero, as pessoas têm que viver uma com as outras. Amor, carinho, afeto, compreensão daquilo que já sabe. Mas vamos olhar de forma muito simplista e muito clara. Você é uma pessoa que vai ter uma filha, né, uma menina, com determinadas características. Quando a sua filha tiver ali 3 anos de idade, é uma menina. Imagina que ela vai fazer aniversário de 3 anos. Legal? Alguém chega para sua filha e vai dar de presente para ela uma roupa azul e um carrinho. Como é que você vai encarar? Você não precisa responder, só pensa. Naturalmente,
As pessoas dizem assim, nossa, mas uma menina tem que ganhar uma boneca e ela deveria ganhar algo que remetesse a algo que seja feminino. Como é que ela vai ganhar um carrinho de presente? Imagina que ela vai ganhar um carrinho de rolemã para quando ela tiver 7 anos. De rolemã, se é aqui, né? As pessoas sabem que é o carrinho de rolemã ainda, né? Ou ela vai ganhar... Hoje em dia é complicado. Hoje em dia é complicado. Mas ela vai ganhar um videogame. Ou ela vai ganhar uma bola. Imagina uma bola de futebol. Imagina uma menina de 3 anos e vai ganhar uma bola de futebol. Não é muito normal. Durante a vida toda, o que vai acontecer? A menina, ela vai ser, muitas vezes, preparada para atividades que você diz que é do feminino. E o menino vai ganhar o quê? Vai ganhar um brinquedo e algo que remete ao universo masculino. O que vai acontecendo pela sua vida fora? O seu cérebro ainda não está em formação. Ele vai recebendo estímulos externos e você vai criando ali, né, uma série de experiências, vai acumulando sentimento e emoção. O que eu estou dizendo? Durante a vida toda você vai estimulando o seu cérebro. Então, tudo aquilo que você dá para o seu cérebro, alimenta o seu cérebro. Então, voltando um pouco àquilo que você perguntou. Se você está recebendo notícias que só te colocam para baixo, mesmo que sejam realistas, e você só se abebera disso, isso vai afetar fortemente o desempenho do seu cérebro, vai afetar a sua emoção e vai afetar como você vive a vida. Principalmente se você teve memórias no passado que te levaram a esta condição, vamos chamar assim, meio que pessimista ou negativa, Marcelo. Verdade. Eu posso falar numa boa, você não tem nenhum problema de falar disso. Eu tive síndrome do pânico quando eu tinha 19, 20 anos, e ela foi tratada, né, ao longo do tempo, com muita terapia, psiquiatria, enfim, com tudo isso. Até porque eu tive uma infância bem dura, né? Minha mãe faleceu, eu era muito novo, enfim. Isso gera realmente um monte de medos, inclusive o medo da morte, que eu acho que é o medo que sempre, né, veio me perseguindo. E você passar por tudo isso, né, você vê esse coronavírus, você, no caso eu, né, passar batido. Voltou? Voltamos. Voltamos, vamos lá. Até onde você ouviu aí? Conta aí para mim. Você estava colocando. Eu cheguei até na hora que você colocou da sua infância, dos momentos, do Isso. medo. Não, isso. E aí veio o coronavírus Uhum. e eu poderia ter encarado o coronavírus de várias formas, né? Primeiro, eu sabia que o coronavírus já estava aqui no Rio de Janeiro durante o Carnaval, até durante o Ano Novo, né? Mas durante o Carnaval, principalmente, já estava bem alastrado. Eu tenho um camarote na Sapucaí, eu não posso deixar de ir, né? Eu não posso deixar de estar lá, não tinha como fechar. É uma aglomeração, eu já sabia disso. Enfim, talvez ali eu possa já ter pego, não sei, vou fazer o teste semana que vem do IgG e IgM para ver se já peguei ou não. Eu tive tosse, tive febre, logo ali após o carnaval, minha esposa também teve e tal. E aí, eu, na verdade, decidi encarar o coronavírus de uma outra forma, né? Decidi encarar de frente, decidi encarar que, se a gente, não é que se pegar, pegou, De forma mas, realista. claro, oi? De forma realista, você, né? Isso, de forma realista, por exemplo, poxa, eu também não posso parar minha vida, eu também tenho um monte de coisa para fazer. Claro, o que eu puder fazer de casa, que é o que eu faço hoje, eu vou fazendo, ok, não tem problema. Mas aquilo que não dá, eu também vou na rua, né? Amanhã, o Ota tá até por aí na live, já subiu aí. Amanhã tem que acompanhar a Nicole Balls no ensaio, depois tem que vai rolar uma entrevista para o SBT Rio também, para a gente falar um pouquinho aí sobre os cuidados do hotel em si com o Covid, o que a gente está fazendo para a segurança, né, dos clientes que vão ao hotel, como foi o Dia dos Namorados agora, muito bacana. Então, assim, eu também não posso me prender dentro de casa e falar, nossa, eu vou sair ali com todo cuidado, de máscara, álcool gel, enfim. Mas não dá, Luiz, eu acho que
os poderes, quando eu falo de política, os poderes federais, municipais, estaduais, eles não conversaram, eles fizeram tudo errado, de uma forma estabanada, eles fecham, eles abrem, eles fazem uma confusão. É, o Ota falou, amanhã tem projeto novo por aí, amanhã tem projeto novo, gente, mas vai ser bem legal à tarde. Eu devo estar entrando aí por volta de 1 da tarde, 2 da tarde, mostrando um pouquinho de bastidor e tal, mas não quero falar disso não. Então, esses poderes eles não se falam, isso confunde muito a população, isso provoca mais medo. Mediante a essas notícias que são vinculadas nesses canais de TV, quer dizer, você tem ali uma grande pandemia real, né? Um grande medo generalizado. Assim. Imagina os mais pobres, né? Porque isso é gerado ali pela classe média, pela classe alta, esse frenesi. Imagina os mais pobres, os miseráveis, aqueles que realmente sofrem, sabe? Eu não sei, assim. Eu falei um pouco da síndrome do pânico, do tratamento. A gente tem como treinar o nosso cérebro com métodos para que isso não ocorra, para que a gente não tenha esses medos de morte ou outro tipo de medo? Existe uma coisa importante, Marcelo. Então vamos lá. Primeira grande perspectiva. O cérebro tem, se você for imaginar, como é que o cérebro começou a ser ainda muito mais estudado, foi a partir do momento em que você começou a estudar o cérebro vivo. Até a década de 70, você esperava um indivíduo morrer, e aí você pegava o cérebro dele e estudava, você estudava um cérebro morto. Então, poxa vida, não é a mesma coisa de um cérebro vivo. Com toda a tecnologia, e hoje principalmente com o advento até da inteligência artificial, você vê o cérebro funcionando em plena atividade. Então imagina que eu e você estamos conversando, as pessoas que estão participando da nossa live aí, estão lá interagindo, você poderia colocar sensores e saber qual é a emoção das pessoas nesse momento, no que elas estão imaginando, o que elas estão pensando e etc. E uma coisa muito importante, né? Os mamíferos que somos nós temos um cérebro com características específicas, mas nós que somos hominais, nós que somos seres humanos, nós temos uma característica que nos diferencia de todos os outros. Nós temos a capacidade da imaginação e a capacidade do pensamento. Né? E aquilo que a gente falou no início. Então, se você passou uma vida inteira, quando deu o exemplo de você vai ter daqui a pouco a filha e vai educando a sua filha, se você educar um cérebro para o medo, ele de fato vai, durante toda a vida, incutir no indivíduo sempre o medo. Então, as suas conexões neuronais, que vão gerar os seus pensamentos, que vão gerar suas reações, etc., elas vão estar impregnadas destas experiências de medo. E onde é que está a experiência de medo? Quando você tolhe alguém numa iniciativa, quando você pega uma criança e fala, você é um burro, você não aprende, você é um incapaz, você é um incompetente, e passa a vida inteira punindo. Então, o que você está criando? Você está criando essa perspectiva. Então, é o que você está falando agora. Então, tirando a perspectiva da questão biológica, então você tem pessoas que sofrem síndrome de pânico, que tem problemas de fato biológicos, tem um problema químico no seu organismo, e ele precisa tratar aquilo. Agora, muitas vezes, também, como eu falei para você, o cérebro não sabe diferenciar o que é real daquilo que é imaginário. Então, nós, no Supera, fazemos o quê? Criamos atividades para você estimular o seu cérebro, porque tem uma coisa que hoje a ciência já descobriu, e ela usa muito isso, que é o seguinte: primeiro, o cérebro, existe um conceito chamado de neuroplasticidade. O que é isso? Sempre se pensou que o cérebro nascia de um jeito, você só vai perdendo os seus neurônios e o cérebro vai morrendo com o passar do tempo. E ele não aprende coisas novas, ele não se educa, muito pelo contrário. O cérebro é elástico. Você tem uma experiência, cada vez que você vai criando experiências novas, ele vai reaprendendo, criando novas conexões. Então, o fenômeno da neuroplasticidade é muito importante. E existe uma coisa melhor ainda, Marcelo, que é o seguinte: nós vamos viver hoje, com certeza, 100 anos. E o cérebro se transforma desde a vida intrauterina até o final da sua vida. Está sempre se transformando. Mesmo com 90 anos de idade, você pode falar assim: eu quero aprender um novo idioma. Eu quero aprender uma atividade nova. Você tem essa capacidade. O que eu quero dizer com isso? Então, as atividades que a gente tem lá no Supera, mas que o mundo já descobriu, é o seguinte: eu tenho que criar habilidades, eu tenho que criar em você, no seu cérebro, a capacidade de lidar com medo, a capacidade de ser mais criativo, a capacidade de ser mais resiliente, a capacidade de ter um raciocínio mais rápido, a capacidade de melhorar a sua memorização, a capacidade de pensar em atividades novas, a capacidade de tomar decisões rápidas. Então, tudo isso te ajuda a ser melhor
E como é que você faz isso? Criando no seu cérebro novas conexões. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente está fazendo? A gente está sempre criando atividades para criar essa condição. Então, se você quer deixar uma pessoa mais segura, não adianta só você ir no discurso, você tem que mudar um pouco a capacidade de como é que essas ligações neuronais elas acontecem. Então, existem exercícios para você fazer isso. E a melhor forma de você saber como é que o seu cérebro fica bem, como é que você melhora o seu cérebro, pode imaginar. Vamos lembrar de experiências da sua vida. E você que está participando da live, vamos fazer um exercício aqui, simples. Você lembra do seu último aniversário? Deve lembrar. Vocês que estão aí, lembram-se do seu último aniversário? Tinha festa? Tinha gente? Você ganhou presente? Você consegue lembrar do que você ganhou? Teve comemoração? Teve afeto? Teve carinho? Teve emoção? Então, tudo aquilo que é carregado por experiência... Você é um cara bem relacionado, você tem sido uma festa maravilhosa. Então, veja só, do seu aniversário, o que mais você lembra no seu aniversário? Você pode ter certeza que o que mais você lembra é aquilo que te gerou emoção, aquilo que te gerou uma experiência, aquilo que teve algo que visual, algo que mexeu com o seu sentimento, mexeu com aquilo que ficou guardado por você ter vivido aquilo. Então, o nosso cérebro tem essa capacidade. Então, uma das melhores formas de você educar seu cérebro é criar variedade, é criar atividades que sejam emocionais, é criar atividades que você possa experienciar. Tudo isso para dizer o seguinte: então, se eu crio na sua vida momentos que você está sempre com medo, sempre com pânico, sempre com dificuldade, sempre encarando o mundo, o que vai acontecer com você? O seu cérebro vai criar essas conexões neuronais e você, claramente, na maioria das situações da sua vida, você vai se portar como? Uma pessoa com medo, uma pessoa insegura. Não significa dizer que a gente não possa ter insegurança, que a gente não possa ter medo, que a gente não possa ter o certo receio, mas isso não pode ser algo que seja sempre assim. O seu cérebro tem que ser educado para parar, olhar para a realidade e falar, de fato, é um momento difícil. Eu tenho que passar por esse momento difícil. Acho que existem duas situações na vida. Ou você olha para a realidade, tem uma noção real daquilo que está acontecendo e faz um enfrentamento para aquilo, ou você se acovarda. Não significa dizer ser uma pessoa inconsequente, etc. Então, resumindo, o cérebro pode ser treinado a lidar com medo, a lidar com insegurança, a ser mais criativo, a procurar enfrentar os desafios da sua vida, através do quê? Através de exercícios de atividades para criar conexões neuronais. Tá certo? Eu estava pensando aqui, né, enquanto você estava falando, na verdade, eu venho pensando em várias coisas aí para a galera que está aí, né, falando. Morato falou, sempre que lembro do meu aniversário desse ano, eu rio muito. Eu também, né, Morato? Que delícia que é rir, né? No aniversário do Morato. No meu aniversário, Jesus Cristo, foi no como chama o negócio lá? Júlia, obrigado, Júlia. Júlia Caldas está dizendo que comenta muito. Faz tempo que eu não vejo a Júlia. Júlia é maravilhosa, é uma das melhores assessoras de imprensa aí do Rio de Janeiro, né, Marcelo? Não tive como não falar da Júlia. Já conversou comigo. A nossa live, inclusive, está gravada no meu IGTV. Quem quiser, pode ir lá assistir. Eu e Juliana Caldas. Deixa lá teu comentário, seu like. Porque é muito importante que você deixe, até para eu saber, né? Para eu ter esse feedback aí, se vocês estão gostando ou não, né? Eu preciso saber, assim. Na verdade, Luiz, assim, eu estava pensando agora. Por que será, né, que, por exemplo, hoje em dia, eu usei a pandemia para poder me solidificar, para poder fazer cursos, para poder, enfim, abrir um pouco mais aí o meu conhecimento, usei para montar, mesmo que tardio, esse meu circuito de lives, enfim, eu usei de alguma forma que, para mim, tem sido muito bom, isso tem me dado muito prazer, né? Tanto que agora, quando a gente sair, eu espero que 1º de julho eu volte já a fazer meus eventos, não eventos sociais, nem festas, nada disso, mas a gente volta a fazer eventos corporativos de uma forma diferente, com álcool gel, com espaçamento, enfim, uma série de cuidados aí que são indicados pela OMS, pelo Ministério da Saúde. Por que algumas pessoas tiveram essa ideia e outras pessoas se afundaram de vez, né? Isso é um treinamento? Isso é o que é isso? Você consegue? Vou te falar, Marcelo. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Olha. Aonde
que está a emoção e o pensamento do indivíduo? Está no cérebro, está na mente. E existe, eu acho que uma das coisas que mais mostra essa perspectiva de você cuidar bem do seu cérebro, e volto a dizer, gente, o cérebro ele é biológico, ele é físico, ele é social. Então não adianta você não cuidar da sua alimentação, não adianta você não cuidar da atividade física que a gente fala tanto, tudo que é oxigênio no seu cérebro, leva uma boa circulação, uma boa irrigação sanguínea, é bom para o seu cérebro. Não adianta você não cuidar do seu sono, não adianta você esquecer o aspecto biológico. Está tudo cuidadinho? Se você não tem nenhuma doença neurodegenerativa, né, um Alzheimer, sofreu um AVC, e etc, etc, seu cérebro está cuidado. Então, cuida bem dele, é importante isso. Fora isso, você precisa cuidar do seu cérebro para que ele ajude a você desenvolver pensamentos adequados, rotinas adequadas. Eu vou te falar dentro disso que você está falando. O que é que todos nós buscamos na vida? Uma coisa chamada felicidade. Acho que todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca a felicidade, independente de ela ser real, dela ser eterna, não importa o discurso da felicidade. E eu vou usar, né, uma fala que o Einstein disse, que diz o seguinte, a felicidade não está em não ter problemas, mas como agimos quando ele aparece. Então, tudo isso que a gente está falando, já apareceu um grande problema agora, o momento coronavírus, o momento Covid. Muito bem. Primeira grande perspectiva, nós temos que olhar para a realidade. É um problema de saúde, é um problema que de fato afeta a vida das pessoas, mata as pessoas. Aí começou a ver isolamento social, economia fechada, o Brasil não se entendendo, as pessoas, os gestores públicos não se entendendo. Como é que você se posiciona? É um problema real. Bom, agora, deixa eu me posicionar na perspectiva do que é essa realidade. E qual é a primeira coisa que a gente faz? O nosso cérebro vai falar o seguinte, ô Marcelão, o cérebro vai falar para você, Marcelão, é o seguinte, momento de problema. Aí você vai falar o seguinte, eu já passei por esse momento antes? Aí você vai falar para você, Marcelo, você já passou. Olha, você passou naquela dificuldade da sua infância, você já passou por essa dificuldade em tal tempo, olha, o mundo já passou por essa dificuldade, então suas memórias vão vindo. E aí você vai falar o seguinte, o que aconteceu comigo quando eu passei por isso? Aí vem a primeira condição. Toda vez que eu passei por isso, desculpe o termo, eu só me ferrei. Toda vez que eu passei por isso, eu me afundei. Toda vez que eu passei por isso, eu me lasquei. O que vai acontecer com você? Você vai falar assim, puta cérebro, então ferrou? Você vai falar, bicho, ferrou. Eu não tenho aqui ferramentas para dizer para você como você passa por isso, porque você se ferrou o tempo todo. Então, se você viu uma vida toda dentro do pânico, dentro do medo, dentro da dificuldade, não conseguiu superar, o que vai acontecer com você? É o que acontece com o nosso cérebro. É o sistema límbico, que a memória vai estar falando assim, Marcelão, nesse momento, tio, você está ferrado, é melhor você se afundar, porque você vai se acabar. Se você viu sempre esse momento, o cérebro vai te colocar nessa condição. Agora, se você criou outras conexões e fala assim, bom, momentos como esse, você pode superar, já superou, olha o que aconteceu com você aqui, se prepara, já aconteceu isso em outras realidades, em outros planos no mundo e tal, e tudo foi transformado, desde que você tenha noção de realidade. Então aí você se prepara para a nova realidade. O que eu quero dizer com isso? O cérebro, ele te ajuda a criar essa perspectiva para viver bem, para viver socialmente bem. Por isso que é importante você estar sempre treinando o seu cérebro para desafios novos, para atividades novas, para novidade, para você ter esse pensamento de realidade, mas encontrar sempre alternativas diferentes. Então, você tem como preparar o seu cérebro para ser mais criativo, para ter um raciocínio melhor, e também para desenvolver, dentro daquilo que são as emoções e os pensamentos que estão no seu cérebro, aquilo que a gente chama de habilidades socioemocionais. Então, é resiliência. Então, a gente tem que ser muito resiliente. Isso é uma habilidade socioemocional, né? É você, por exemplo, usar o conceito de se colocar no lugar do outro. Então, isso você vai ensinando o seu cérebro a criar essas novas realidades. E querendo ou não, Marcelo, é o que você acabou de falar agora. Uma das coisas mais maravilhosas que o cérebro tem é a capacidade de aprendizado. Aí você fala assim, Moraes, mas como é que a gente aprende? A gente aprende pelos milhares, a gente tem dezenas de sentidos. Você fala, é visão, olfato, paladar, audição. Não são só 5 sentidos. Nosso organismo inteiro é um grande sensor. Você tem sensor de temperatura, você tem vários sensores. Então, como um ambiente externo, você aprende. Então, o que você tem que ensinar para o seu cérebro? Aprender coisas novas. E você passa a vida toda aprendendo. Você tem dúvidas que esse período de Covid você não vai ter aprendizado? Muito aprendizado. Para mim está sendo um dos melhores períodos, até porque eu não tinha esse tempo, né? Eu estou conseguindo, por mais que agora, enfim, eu ganhei funções novas, né, lá no hotel e mais outras coisas, eu estou mexendo em tudo ao mesmo tempo, então eu nem tenho tido tempo, né? Eu trabalho
sei lá, 10 da manhã, porque eu acordo sempre um pouco mais tarde, até 9 da noite, que seja. Depois entro aqui na live, depois ainda trabalho mais um pouquinho e salvo uns pins lá de bebê, de quarto, disso, Ok, daquilo. é isso aí. Vejo ainda umas coisas com a minha esposa e depois vou dormir. Quer dizer, tipo, mas durmo bem, viu? Eu acordo no máximo uma vez aí à noite, durmo sempre 8 horas ou mais, faço minha caminhada mesmo na pandemônia aí, tô botando É, máscara, tô indo fazer minha caminhada. Patrícia François entrou aí agora, Luiz, e eu aprendi, e é, eu lembrei de uma coisa aqui que ela falou comigo, é. e que para mim, gente, essa frase nada será como antes. Depois eu quero comentar ela. Eu não Tá. concordo com essa frase, mas eu agora não vou falar disso. Não. Patrícia François entrou aí, grande É, Patrícia François, uma dona da agência François, uma das melhores, é. aí se não for a melhor agência do Rio de Janeiro de modelos e afins. A gente conversando, Ela eu falou e que a faz tempo que ela Patrícia, tá aí, viu? Olha lá, ela falou que faz tempo que tá aí, ó. o que a gente chegou à mesma conclusão? Eu tenho tido lapsos de esquecimento, e ela também. Eu não tenho lapsos de esquecimento, eu tenho muito boa memória visual, Visual. mas às vezes eu tenho lapsos de esquecimento de coisas que aconteceram agora, sabe? Não de coisas que aconteceram para trás, mas coisas que aconteceram assim. Putz, às vezes eu demoro a lembrar o que eu comi hoje no almoço, assim, ou que. Enfim. Por que isso, Luiz? Você consegue Então vamos lá, falar? vamos colocar uma coisa assim: a memória, a gente tem várias memórias, mas principalmente a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, eu falo no meu telefone para você agora. Daqui a pouco eu te pergunto, você não consegue resgatar. Então, a amnésia é temporária, vamos dizer assim. Mas a gente sempre diz para as pessoas: porta de entrada da memória, sabe qual que é? A atenção. A atenção. Então, se você não prestar atenção, ou se aquilo não tem significado para você, não vai para sua memória, de jeito nenhum. Então, imagina hoje com multifuncionalidade. Você está falando comigo aqui, você está pensando no celular, então o cérebro é seletivo. Ele vai guardar, prestar atenção em três, quatro coisas. Se entrar uma quinta coisa, ele vai jogar alguma fora e vai pegar e prestar atenção naquilo. Então, a melhor forma de você conseguir melhorar a sua memorização é fazer o quê? É você prestar atenção. E para prestar atenção, você imagina hoje, se a coisa não for muito significativa para você, não for importante, você não está nem aí. Alguém está falando que você não está aí, está preocupado com o seu celular, está preocupado com a live que você tem que fazer, está preocupado com o Facebook, está preocupado com o programa. Então, para você melhorar a sua memória, o que é normal, porque é tanto estímulo, Marcelo, que a gente tem, tanto estímulo, que você começa a não prestar atenção em alguma coisa, isso não vai para a memória. Então é sempre assim, olha, memória ela é ilimitada, a gente não sabe quanto, mas o cérebro é seletivo para levar alguma coisa para dentro da memória. Então é natural que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo algumas funções cognitivas na sua intensidade. A memória faz parte disso, velocidade de raciocínio faz parte disso, né? O foco, a atenção faz parte disso. Como é que você exercita tudo isso? Primeiro que ele tem técnicas mnemônicas, eu não vou ter tempo de falar disso agora, mas a grande condição, gente, é nós nos prepararmos para prestar atenção nas coisas. E eu vou te falar isso. Hoje, né, a perspectiva do corona trabalhou muito isso. Porque imagina só, quantas pessoas dentro da sua casa que você não prestava atenção nelas? Quantas pessoas dentro da sua casa que você nem imaginava que a pessoa tinha uma determinada necessidade? Às vezes o seu filho, você vai ter um daqui a pouco, mas tem gente que não prestava atenção no filho. Nossa, filho, eu nunca prestei atenção que você era desse jeito. Perguntava coisas para o filho, nem lembrava. Por quê? Para você ter uma boa memória, Marcelo, é importante você prestar muito atenção. Se não for significativo para você, por isso que eu falei para você do aniversário. Olha o seu aniversário. Eu tenho certeza que se você perguntar, Marcelo, a pessoa que deu um presente e que você se sentiu satisfeito, e no presente não é físico, a pessoa te deu um abraço tão forte, Marcelo. Aquela experiência fez com que eu prestasse atenção nela e eu não esqueço. Vocês que estão Gente, aqui, tenho certeza disso. Você lembra tá. de um presente que você ganhou, que você não vai esquecer de jeito nenhum momento que você espera? Eu ganhei no meio da festa, lá no meio do povo todo, enfim, eu ganhei tipo um copo do Jansen, que não está por aí, eu acho, não sei se está por aí, diz que está por aí. Eu ganhei do Jansen um copo com uma camisa do Vasco dentro, que eu abri na hora, já coloquei, já tirei foto e tal. Claro, não foi só isso, foi a presença dos meus amigos todos, do meu pai, enfim, de todo mundo numa festa
tão legal, Jorge Israel tocando e várias outras pessoas bacanas, mas esse momento do Jansen me dando a camisa do Vasco, eu abrindo lá e tirando foto, foi. Então, a melhor forma de você cultivar a memória, Marcelo, é criando no momento em que você está. Alguém falou um telefone para você, você cria uma forma de associar aquilo a algo que tenha significado e gera emoção para você. Quando gera emoção, quando gera contato visual, porque nós temos a perspectiva de enxergarmos, para quem é cego, por exemplo, ele encontra outros mecanismos para fazer a memorização de determinada atividade. Então, para você melhorar a sua memória, mesmo que ela está indo com esses lapsos, que é natural, não é nenhuma doença neurodegenerativa, é normal nós começarmos a perder a memória por conta desse monte de estímulo, é criar para cada atividade que você vai fazer, é criar algo que leve a você a ter uma emoção, uma sensação, que seja recheada, por exemplo, de estímulos visuais, outros estímulos que não é só decoreba, entendeu? Deixa eu... o telefone da pessoa. 99, puxa, deixa eu começar a repetir. Não é essa a melhor forma de fazer. A melhor forma de fazer, bom, eu vou procurar olhar a imagem desta pessoa e associar o número de telefone a uma imagem. Então você cria técnicas associativas para você criar a mnemotecnia, que é a memória. Mas o mais importante, Marcelo, é dizer o seguinte, gente, ter lapsos de memória e esquecimento é algo que pode ser natural. E quando a gente vai envelhecendo, isso é natural. O que não pode ser é frequente. O que não pode ser é você estar com uma memória o tempo todo com uma certa debilidade. Mas em função da quantidade de estímulos hoje que a gente recebe, é celular, é telefone, é tecnologia. E nós temos uma coisa que é a seguinte, eu não vou poder mostrar o celular, nós terceirizamos um pouco daquilo que é o nosso cérebro. Se eu perguntar para você, Marcela, qual é o número do seu telefone? Você sabe. Agora, qual o número do telefone da sua esposa? Talvez eu não lembro do meu filho, o número do telefone dele. Sinceramente, por quê? Eu peguei a minha memória, meu cérebro, e terceirizei para colocar isso no celular. Isso é nocivo? Claro, você tem que falar, eu quero usar minha memória para coisas melhores, mas tem que criar atividades que possam melhorar a sua memória. Sabe qual é o melhor exercício para o cérebro, Marcelo? Existem vários. Nós do Supera temos uma dezena de atividades para melhorar isso. Mas o melhor exercício para o cérebro chama-se leitura. Porque a leitura você tem que memorizar aquilo que você leu. Na leitura você tem imaginação. Você está lendo um trecho de alguma coisa, você está lembrando do ambiente, do local, da imagem, da sensação. Está projetando o futuro. E hoje as pessoas leem pouco. E não é leitura de 2 ou 3 minutos. Então esse é um dos melhores exercícios para o cérebro. Para inclusive ajudar na memorização. Então eu digo para você, memória, para você poder prepará-la melhor, desenvolva melhor a sua atenção. Você vai ver que a sua memória vai melhorar muito. Então é o seguinte, é aquele velho ditado. Marcelo, alguém está falando uma coisa com você, presta atenção, cara. Senão você não vai conseguir memorizar. E o cérebro é seletivo. Não adianta falar que você vai memorizar 300 coisas. Não vai. Enquanto você não criar atenção e foco, você não vai. Eu já levo o caderninho e saio escrevendo tudo e depois releio, porque às vezes é mais fácil para minha cabeça. Isso é importante. E sabe que uma coisa que ajuda muito, Marcelo, as pessoas se esquecem, vai falar assim, puxa, mas eu durmo pouco. Cara, sono é essencial para ajudar na memória, sabia? É essencial. Você tem que dormir bem. Agora, o que é dormir bem? Cada organismo tem um tempo de sono. Tem gente que consegue dormir 7 horas de sono, ou tem gente que precisa de 10 horas de sono. Não, mas ele é dorminhoco. Não, é porque o organismo dele precisa. E é exatamente no momento em que você está dormindo e que você tem um momento ali de organizar suas memórias. Você passa aquela memória, que é a memória de curto prazo, que você precisa usar agora, para de longo prazo. Você organiza suas ideias, o cérebro descansa. Então, o sono é essencial para ajudar na memória. Muito importante. A alimentação é muito importante para ajudar na memória. Quando a gente fala assim, puxa, poucas pessoas se preocupam com o alimento adequado para o seu cérebro. Por isso que eu falei no início, o cérebro ele é biológico, ele é químico e é social. Antes de querer fazer exercício para melhorar a memória, foco, atenção, raciocínio, desenvolver as habilidades socioemocionais, pensa um pouco. Você alimenta bem o seu cérebro? Eu nunca me preocupei com isso. Ninguém se preocupa com isso, Marcelo. Alimentação para o cérebro, o que é? Puxa vida, é comer os benditos cereais. É a tal da dieta do Mediterrâneo. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Pô, não é questão de dinheiro, é uma questão de escolha. Né? É ter os vegetais adequados. É muito líquido. Então, o cérebro, 75% da sua massa, o cérebro está dentro de um negócio cheio de água. É líquido. Então, você precisa cuidar da alimentação. E precisa fazer atividades que mudem a sua rotina, né? Que criem estímulos novos. Aprendizado é algo essencial. Sempre aprenda uma coisa. Mas eu não gosto. Aprenda uma coisa nova. É o que você acabou de falar. O momento que a gente vive de Covid, um momento excelente para você melhorar coisas. Aprender coisas novas.
é desafiar, se relacionar com pessoas, desenvolver paciência, principalmente, né? Tem saído um monte de reportagens aí que tem um monte de casamento acabando. O divórcio subiu assustadoramente, porque as pessoas não conseguem conviver umas com as outras. E o cérebro precisa dessa, né? você precisa dessa Cada um convivência. tá pro lado. Então, e aí o que acontece, Marcelo? Tudo que a gente está falando é para criar em você aquilo que é muito importante. A gente fala do nosso corpo físico, mas tem que falar da saúde mental. E a saúde mental está onde? Está dentro do seu cérebro. Afinal de contas, mente e cérebro estão juntos. Então, para o momento de hoje que a gente vive, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ou seja, melhorar o seu cérebro para se relacionar melhor, controlar suas emoções, controlar os seus pensamentos, é essencial para a gente passar por esse momento bastante difícil, mas principalmente para você garantir uma coisa que as pessoas não estão, às vezes, se dando conta. Sabe quanto tempo a gente vai viver? A gente não sabe. Mas, com certeza, é muito tranquilo você falar, eu vou chegar a 100 anos. Você tem dois caminhos na vida. Ou você envelhece ou você morre. Eu não quero morrer, você também não quer. Ninguém quer. Não é verdade? Então, você vai envelhecendo. E envelhecer, se você cuidar do seu cérebro, você está cuidando da sua autonomia e da sua independência. Você está sendo você plenamente. E o mais importante, acho que é, para a gente poder estar, daqui a pouco a gente tem que encerrar, é dizer o seguinte, é muito possível estar ao alcance de todos, independente da sua condição econômica, da sua condição social. Eu não tenho o que comer, mas eu posso cuidar bem do meu cérebro, tendo bons pensamentos, desenvolvendo habilidades para eu ter mais segurança, para eu lidar com o medo. Tudo isso melhora a sua capacidade socioemocional e a capacidade cognitiva. Cuidar do cérebro é cuidar de emoção, é cuidar de alimentação, é cuidar de atividade, é cuidar das rotinas. Isso é muito importante. Luiz, quando o papo é bom, acaba rápido. É engraçado isso, assim. A gente tem o quê? Um minuto, 2 minutos aí? Eu tinha mais... tem 1 minuto só. Eu tinha mais um monte de coisa. Eu ia te perguntar se palavra cruzada realmente é um bom treinamento, enfim. Tinha milhares de coisas aí para perguntar. Quero agradecer aí de coração. Sei que você cuida hoje aí de você e seu time, né, de mais de 450 franquias no Brasil. Não é pouca coisa, a gente é muita coisa. Queria te agradecer mesmo de coração. Obrigado pelo seu tempo, por essa 1 horinha aí de esclarecimento. É pouco tempo, mas é muito legal. O povo está falando que tem que ter a parte 2. Vamos ver isso aí, gente, mais para frente um pouco, mas eu também acho que faltou muita coisa aí, mas foi muito legal. Te agradeço de coração, viu? Tá bom. A minha palavra final é dizer, gente, cuidem do cérebro de vocês. Não pergunte o que o seu cérebro pode fazer por você, mas o que você pode fazer por ele. Convido vocês a conhecer o que a gente faz, é só entrar lá no Método Super, encontrar uma unidade aí no Rio, vai visitar, vai fazer uma aula, vai dizer assim, ó, eu assisti a live do Marcelo, você vai ser recebido assim, de braços abertos por todo mundo que está lá. Hoje a gente não tem a atividade física em muitos lugares para poder te receber, né, fisicamente, mas entra lá, vai ter um atendimento virtual. Você falou que conhece o Marcelo, participou da live dele, a pessoa vai te atender com muita atenção. O mais importante, gente, equilíbrio emocional é essencial. Cuidar do cérebro é longevidade, é qualidade de vida, é melhoria de desempenho, é você se relacionar melhor com as pessoas e, principalmente, conduzir a sua vida para uma vida melhor. Porque é dentro do cérebro que está você. O único órgão do corpo humano que você não consegue transplantar é o cérebro. Por quê? Ele é você. Então você precisa cuidar muito bem dele. Tudo que você é está dentro do seu cérebro. Obrigado. Obrigado de coração, mais uma vez. Amanhã a gente tem aí o senhor Arthur da Suporte Audiovisual. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre audiovisual, sobre novas tendências, sobre o que está acontecendo agora, que eu acho muito bacana. Queria agradecer mais uma vez esse homem que tem essa responsabilidade de mais de 450 franquias pelo Brasil. Obrigado, até a próxima. Muito bom te ver, viu, meu amigo? Abraço, boa noite. Em breve a gente está junto, longe, mais perto. Abraço, Marcelo. Luz e paz. E para vocês todos, muito boa noite. Prestigiem o Marcelo, que as próximas lives serão sensacionais. Informação para todos. Marcelo, boa noite. Grande abraço. Luz e paz. Tchau, povo. Obrigado. Obrigado.